ouvintes! Sejam bem-vindos à segunda parte do podcast O Olhar Cinematográfico e seus Desdobramentos. Cabe reforçar que essa ação cultural só foi possível através do financiamento da Prefeitura Municipal de Passo Fundo por meio do edital Viva Passo Fundo 2020. Na primeira parte, iniciamos uma investigação que demonstrou não somente como o olhar não é neutro ou autônomo, mas que todo o olhar cinematográfico é constituído de um aprendizado que estabelece o que deve ser visto e o que deve permanecer invisível. Nessa segunda parte, iremos examinar alguns dos olhares hegemônicos que atravessaram a história do cinema e de como seus conteúdos estabeleceram fortes relações de gênero e de raça. Para isso, contaremos também com a presença de uma especial convidada. O olhar sempre foi uma questão importante para a linguagem audiovisual, e em muitos aspectos se confundem. Ele é tema de inúmeras reflexões, cujos desdobramentos apontam para problemas artísticos, intelectuais, culturais, sociais e políticos. Não há uma única definição do olhar cinematográfico, e dependendo dos problemas que apontamos, essa definição varia. Toda e qualquer imagem contém nela um olhar, seja de quem a vê ou de quem a fez. E é o olhar e a possibilidade de variá-lo e de expô-lo que definem o cinema. Quem afirma isso é a teórica feminista e britânica Laura Mulvey, em seu influente ensaio de 1974, Prazer Visual e Cinema Narrativo. Esse manifesto provocativo, como a própria autora definiu anos depois, discute a presença de um olhar hegemônico, patriarcal e falocêntrico, como estruturante do cinema narrativo clássico estadunidense. Ela estabelece um diálogo entre o vocabulário psicanalítico, a concepção do cinema como um dispositivo e os efeitos psíquicos em torno do espectador cinematográfico. Seu principal argumento é de que o lugar das protagonistas femininas, especialmente no gênero do melodrama, é objeto de um olhar masculino, que, na metáfora de espiar pelo buraco da fechadura, consome a mulher como forma de possuí-la pelo olhar e apreciá-la como um espetáculo. Esse olhar é também parte da prática do voyeurismo, ou seja, do ato de observar prazerosamente uma pessoa sem que ela tenha o conhecimento disto. Portanto, a mulher como imagem passiva e o homem como dono do olhar ativo, e a mulher como objeto e não como sujeito. Temos aqui um outro elemento que compõe o olhar cinematográfico, as relações de gênero. Esse olhar hegemônico não somente foi um componente fundamental do sistema de estrelas da indústria de Hollywood, que surge nos anos 1920, sendo os filmes dos grandes estúdios majoritariamente dirigidos por homens brancos heterossexuais, como também aderiu a grande parte da história do cinema. O êxito da linguagem clássica narrativa, que é objeto de crítica do manifesto, é o resultado de códigos e convenções negociadas com o espectador para que suas imagens se tornem legíveis e inteligíveis. Somos guiados e, por consequência, enganados pela fluência na narrativa, como também pelas motivações claras entre os personagens, uma continuidade temporal e a ilusão da tela do cinema como uma janela que dá acesso ao mundo pelos efeitos de real que produz. O olhar é conduzido para que se torne o reflexo do nosso próprio desejo e, assim, identificar-se com o olhar masculino e sua ideologia dominante, perpetuando a sociedade patriarcal e o lugar da mulher submissa. Apesar das críticas ao ensaio, como o fato de não abordar a mulher espectadora na experiência cinematográfica, de privilegiar um espectador passivo em detrimento a uma posição consciente, de referir-se às mulheres como sendo uma só dentro da lógica universal eurocêntrica e de utilizar oposições binárias e redutivas, considero também significativo a forma como a autora esclarece pelo menos 3 dimensões que cruzam o olhar. Há o olhar de quem vê o filme,
o olhar narrativo e discursivo oferecido pela câmera e ainda os olhares que acontecem entre os personagens que atuam no filme. São essas dimensões que nos ajudam a separar os planos de análise e, a partir disso, podemos interrogar: quais as diferenças entre o olhar e a linguagem cinematográfica? Quando a câmera se movimenta, o que a faz movimentar? Ou melhor, o que a motiva? O olhar que vemos é o ponto de vista de um personagem do filme, de quem o dirigiu ou de nenhum deles. Mas para ir além, existem duas perguntas que podem ser feitas e que são igualmente necessárias. Sob qual sujeito esse olhar se configura? E de que espectador estamos falando quando pensamos na dimensão do prazer visual, do afeto e do desejo? O olhar é diferente para cada um. Assim como existe o lugar de fala, também há o lugar de olhar, que deve levar em conta a posição social de onde se vê. Existe poder em olhar, diz Bell Hooks, feminista e pensadora negra estadunidense, no artigo de 1992, O Olhar Opositor, Mulheres Negras Espectadoras. Ela comenta que seu olhar sempre foi formado em oposição, já que a não identificação com a feminilidade da supremacia branca e a negação do olhar que foi conferido ao povo negro colonizado, como também em sua representação nos filmes, fez com que surgisse um comportamento confrontativo e um desejo avassalador de se ver. Reconhecendo que esse olhar a interditava, percebeu, primeiro pela intuição e depois pela experiência, que o lugar do olhar, então, foi sempre o da reflexão crítica diante das formas de dominação hegemônicas. Logo, o prazer cinematográfico é constituído igualmente como um prazer de questionar. Ela trata as relações de poder como uma teoria de relações de olhar, colocando em prática um ponto de interrogação a um espectador ativo e ciente de sua posição. O olhar opositor, nesse sentido, exerce uma força crítica contra um olhar como instrumento da branquitude, do poder e da vigilância. Aprende-se a ler e, ao mesmo tempo, a resistir e a reagir. Há, inclusive, uma crítica que Bell Hooks faz à Laura Movie e às teorias de cinema em geral, pelo fato de não reconhecerem a experiência das espectadoras negras, ou seja, de não tensionarem e inserirem o componente racial na crítica cinematográfica, já que a raça também determina a construção visual de gênero. O que deve ser enfatizado é de que o olhar cinematográfico não é somente uma potência de abertura para o mundo e de construção da sociedade, como também um espaço de controle sobre o outro. Se ver é saber, conhecer e acessar, então é também dominar, capturar e impedir. O enquadramento também é uma censura do olhar, já que ao mesmo tempo que mostra, deixa de revelar outras coisas, o que fica fora de quadro. O olhar nos constitui, nos forma e nos cria como sujeitos. Como podemos desenvolver olhares alternativos a partir de uma nova política de olhar? Para abordar essas e muitas outras questões, convidei minha amiga documentarista, comunicóloga, pesquisadora baiana e mestranda em cinema, Naira Evni. Oi, Luiz, tudo bem? Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu lembro da Bell Hooks, né? Porque ela fala sobre o olhar da pessoa negra, da mulher negra, assistindo, consumindo mídias, né? E essas mídias a gente não coloca apenas o cinema, né? Como uma pessoa que veio do interior da Bahia, sem acesso a cinema comercial, como a gente conhece e tal, eu sempre levo em consideração também o consumo de televisão no Brasil, sabe?
E aí, lembrando de Bell Hooks, tem uma frase muito interessante, assim, que eu gosto de. Eu acho que é interessante a gente abordar aqui. Que ela diz: Eu não só vou olhar, eu quero que meu olhar mude a realidade. E eu acho que é muito isso vem muito daí, sabe? Por mais que você não seja cineasta, mas você tem o seu olhar enquanto sujeito que tem atravessamentos sociais, sabe? Seja uma mulher, seja uma pessoa negra, seja uma pessoa LGBT, seja uma pessoa pobre. A gente acaba sempre tendo dentro do nosso olhar esses atravessamentos. E esse olhar com esses atravessamentos traz também a questão da crítica, sabe? É importantíssimo que a gente critique, é importantíssimo. Quando ela vem para somar, ela transforma. É isso que Bell Hooks fala. Ela transforma o mundo, sabe? O fato da gente observar em festivais de cinema, por exemplo, o número de inscrições de pessoas negras dirigindo, roteirizando, atuando em filmes cada vez mais, isso se deve, obviamente, a todo um movimento de cinema negro que a gente tem no Brasil, um movimento de cinema LGBT também, de cinema de mulheres também e tal. Se deve a todo um trabalho que é feito de anos, de décadas e décadas, de pessoas que vieram antes da gente e tal. Bom, também falando um pouquinho sobre essa questão do olhar, a própria Bell Hooks também ela traz sobre o olhar que tem feito esses filmes, que tem feito essas novelas, que tem escrito os nossos corpos, sabe, dentro do audiovisual. Esse olhar ele nos fixa como um outro, né? O que é o outro? O outro é tudo aquilo que não está dentro dos padrões. E quais são os padrões que a gente já se acostumou, já normalizou? É um padrão que é branco, é um padrão que é masculino, que é heterossexual, que é cristão, que é europeu, que é estadunidense, sabe? Que tem um sotaque, que tem um status social, tem uma classe social. Então, esse padrão, ele não é falado como um padrão. Ele é neutro. Ele é como se fosse o normal, sabe? É normal se ter um filme de super-herói onde o super-herói vai ser um homem branco e que vai conseguir salvar o mundo, sabe? Que vai conseguir salvar a cidade de Nova York. Então, quando trazem super-heróis que são mulheres, ou que são homens negros, ou que são mulheres racializadas, a gente já acha estranho. Pode, sabe? É necessário que a gente tenha sempre esse olhar opositor a essa hegemonia, sabe? Essa hegemonia heterossexual, branca, masculina, etc. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir revolucionar, sabe? É isso que eu acredito. Volto aqui mais uma vez a concordar com Bell Hooks, quando ela diz que o olhar opositor negro foi que criou o cinema negro independente, né? A gente hoje já consegue consumir um filme como Bacurau, por exemplo, onde tem personagens diversos, pessoas racializadas, pessoas com pensamentos e profundidades diferentes, pessoas que são heróis e são LGBTs, e são negros, como é o personagem do Lunga, que é um personagem excepcional naquele filme. A gente precisa ter prazer, mas para a gente ter prazer, a gente precisa, de alguma forma, a gente precisa se sentir confortável assistindo aquilo. Como é que eu vou ter prazer em assistir cinema ou em consumir algo que, de alguma forma, tem vários personagens ali legais e profundos, mas justamente os personagens que parecem comigo não têm profundidade, são cheios de estereótipos negativos. Ou seja, para eu ir ao cinema e consumir um filme que tá todo mundo falando, todo mundo gostando, eu vou ter que abdicar de toda a minha criticidade. E até uma coisa que a própria Bell Hooks fala, que ela pergunta para várias mulheres negras, isso nos anos 80, mas se a gente for trazer essa pergunta para hoje, talvez mude, mas não tanto, sabe? E muitas mulheres negras, elas respondem que elas precisam desligar o olhar crítico delas para poder ir ao cinema,
Só que como é que a gente desliga nosso olhar crítico? Se ele tá na gente, ele é a gente, sabe? Ele tá intrínseco, não é algo indissociável. Não é, sabe? Então, se eu olho algo, eu olho como Naira, uma mulher baiana, uma mulher nordestina que tem morado no Sudeste no momento, uma mulher negra, uma mulher lésbica, uma mulher do interior da Bahia. Todos esses atravessamentos me formaram do jeito que eu sou hoje. Então eu não tenho como olhar, não tenho como desligar o meu olhar crítico, sabe? Luiz, eu agradeço muito o convite, muito prazeroso para mim estar falando sobre esses assuntos com pessoas tão diversas, sabe? Então, conte sempre comigo e é um prazer. Abração. Nesse percurso que fizemos, passeamos por algumas questões importantes para o olhar cinematográfico, e com a ajuda das pessoas convidadas, pudemos nos acercar de alguns dos elementos importantes que sensibilizamos quando queremos pensar de forma crítica, entendendo que não há respostas fáceis e muito menos definitivas. Retornando ao filme que abriu as nossas discussões e citando a professora Vera Lúcia Figueiredo, enfatizar o olhar em torno da construção da alteridade faz discutir os muros que não foram derrubados, isso é, todas as espécies de barreiras que se erguem entre o mesmo e os outros. Como dizem os diretores de fotograma, nunca existiu um nós sem um eles. O olhar produz o outro e o fabrica como imagem, mas ao definir o que é o outro, acabamos definindo ao mesmo tempo o eu, que é o grupo de referência e a potencial normalidade. Nesse sentido, essas reflexões também ajudam a encontrar um novo regime ético para o olhar, que muitas vezes não é tensionado de forma suficiente para a real existência de olhares alternativos, não hegemônicos e emancipadores. Os desdobramentos sobre o olhar cinematográfico são inesgotáveis e cabe a nós, consumidores audiovisuais, levar esse debate adiante.